Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel Torres e você está no canal do Clube do Hardware. E este é mais um episódio da nossa série Mitos, uma série onde a gente pega coisas que as pessoas falam aí sobre tecnologia, sobre informática em particular e analisa para ver se o que as pessoas estão falando procede, está correto, ou se o que as pessoas falam comumente é um mito, é um equívoco, né, que vai acabando sendo passado adiante, né, e a gente precisa fazer uma correção. E ainda pode ser que a história que as pessoas contam tem um fundo de verdade, mas não é exatamente como as pessoas contam, e a gente aproveita aqui para dar uma explicada na história para você passar adiante a história da maneira correta e não passando o mito adiante. E no episódio de hoje, o tema é placa de vídeo. Então a gente vai ver por que algumas pessoas chamam placa de vídeo de GPU e outras pessoas chamam placa de vídeo de VGA. Então esse vai ser um episódio 2 em 1, aproveitando o tema placa de vídeo. Então vamos começar com a história da GPU. O que significa GPU? GPU significa Graphics Processing Unit, unidade de processamento gráfico. A gente pode traduzir GPU também como processador de vídeo, processador gráfico, chip de vídeo, chip gráfico, entre outras possibilidades. Então, GPU é o chip principal que existe na placa de vídeo. Só que existem outros componentes também em uma placa de vídeo. Em uma placa de vídeo típica, além da GPU, a gente vai encontrar os chips que formam a memória de vídeo, a gente vai encontrar um circuito regulador de tensão, a gente opcionalmente vai encontrar um conector de alimentação auxiliar, a gente vai encontrar os conectores de vídeo, a gente pode encontrar também chips auxiliares adicionais ali o funcionamento desses chips e a funcionalidade vai depender do modelo da placa de vídeo. A gente tem o conector de borda. O conector de borda são aqueles contatos dourados que vão fazer o contato, né, mecânico e elétrico com o slot, ou conector da placa-mãe. E não podemos nos esquecer do sistema de refrigeração, que pode ser passivo quando não tem ventoinhas, ou pode ser ativo quando esse sistema de refrigeração tem ventoinhas, ou pode ser até mesmo utilizada refrigeração líquida. Pois bem, então GPU é apenas um componente da placa de vídeo, é o componente principal, é verdade, mas não se confunde. A GPU não é placa de vídeo não é GPU. Então chamar placa de vídeo GPU está equivocado, está incorreto. É a mesma história de chamar o computador de CPU, que a gente já explorou em outro episódio aqui da nossa série. Então chamar placa de vídeo de GPU ou computador de CPU é tão estranho quanto chamar um carro de motor. O chip principal do computador é CPU, mas o computador não é CPU. O chip principal da placa de vídeo é GPU, mas uma placa de vídeo não é GPU. Tá bom? Essa é a história. Vamos agora falar então do termo VGA. Essa história é um pouco mais complexa. Mas antes de entrarmos nessa história, eu queria falar para vocês do nosso clube de membros. A gente tem um clube de membros aqui no canal, né? Você pode conferir, o link está aqui na descrição, e através desse clube de membros você vai ter acesso aos vídeos aqui do canal de forma antecipada, vai ter acesso a vídeos exclusivos que não estão abertos de forma pública, né, para todo mundo, só para os sócios do nosso clube de membros. Mas o mais importante, você vai estar contribuindo para que a gente continue gravando vídeos que nem esse. Então, se você quiser que eu continue gravando vídeos como esse, considere se tornar sócio aqui do nosso clube de membros. Como eu falei, o link está aqui na descrição. Já em relação ao VGA, a história é um pouco mais complexa, a gente vai ter que voltar aqui no tempo. A gente tem que lembrar que o padrão de computadores PC foi inicialmente desenvolvido pela IBM. Lá nos anos 80, vários fabricantes fabricavam computadores, microcomputadores, melhor dizendo. E eles competiam entre si e eram incompatíveis entre si. Daqueles vários computadores que existiam na época, só duas linhagens, por assim dizer, sobreviveram. Foi PC de um lado e Macintosh, lá da Apple, do outro lado. Tá? E então, quando a IBM lançou o PC dela, original, lá em 1981, o usuário tinha duas opções de placa de vídeo que ele podia escolher. A MDA, Monochrome Display Adapter, que só fazia vídeo no modo texto, ou a CGA, Color Graphics Adapter, que fazia, além do vídeo modo texto, vídeo modo gráfico, em cores. Tá? A resolução era baixa, uma baixa quantidade de cores simultâneas, essa era a principal limitação do CGA.
tá? E utilizava um conector de vídeo de 9 pinos. Pois bem, em seguida a IBM lançou uma placa de vídeo avulsa que você podia comprar para melhorar o seu computador, substituindo a MDA ou a CGA que você tinha. Essa placa de vídeo se chamava EGA, Enhanced Graphics Adapter, e foi lançada em 1984. Né? E tinha também um conector de vídeo de 9 pinos igual o MDA e o CGA. Então o EGA apresentava mais resoluções, né, resoluções mais altas do que o CGA e uma quantidade de cores simultâneas mais altas. Mas foi uma placa de vídeo que teve baixa penetração de mercado, ainda mais aqui no Brasil. Né? E aí o próximo padrão de vídeo que a IBM bolou e lançou foi o VGA, Video Graphics Array. Esse padrão de vídeo foi lançado em 1987, junto com o computador da IBM da época, que foi lançado junto, chamado PS2, Personal System 2. Né? E aí o que acontece? Né? Inicialmente, esse padrão de vídeo não vinha em uma placa de vídeo separada. Né? O vídeo do PS2 era integrado na própria placa-mãe, o famoso Video On Board. Né? Então, por isso que VGA não significa Video Graphics Adapter, é Video Graphics Array, arranjo de vídeo gráfico. Né? Array por isso, porque não era um adapter. Adapter é adaptador, em português, uma tradução literal, adaptador é um sinônimo para placa. Então, inicialmente, o VGA não era uma placa de vídeo, era um padrão gráfico que a placa-mãe lá do PS2 conseguia reproduzir. Né? Então, isso não impediu que os fabricantes, outros fabricantes, a própria IBM depois, mas outros fabricantes também, lançassem placas de vídeo com esse padrão chamado VGA. Tá? Pois bem, então VGA pode significar coisas diferentes dependendo do contexto. Então, primeiro a gente tem o VGA significando o quê? O padrão de vídeo, né, que foi criado para esse computador PS2, e aí tinha uma série de resoluções e cores simultâneas que esse padrão de vídeo suportava, da mesma forma que o EGA e o CGA. Né? O EGA e o CGA permitiam ali várias resoluções, várias configurações de cores. VGA também. Tá? Então essa é a primeira definição de VGA, né? A definição original. É um padrão de vídeo, suporta determinadas resoluções e determinadas quantidades de cores simultâneas ali para cada resolução. Perfeito. Depois, como a resolução carro-chefe do VGA era 640x480, né, que é uma resolução similar à da televisão analógica, e foi assim o grande tchan desse padrão de vídeo, por isso que ele se tornou bastante popular e todo mundo queria, né, porque aí você tinha uma resolução boa, relativamente boa para a época, né, comparada às resoluções anteriores. Né. Então, o VGA também passou a ser sinônimo da resolução 640x480. Então, a gente tem aí um segundo significado para VGA, esse significado que já não é mais o significado original. Né. O significado original era o quê? Era o padrão de vídeo. Né. E essas placas de vídeo, né, e também o IBM PS2, né, e essas placas de vídeo VGA utilizavam um conector de vídeo de 15 pinos, que era diferente então dos conectores de vídeo do EGA e do CGA e do MDA. Né? E aí, esse conector de 15 pinos, que é um conector de vídeo analógico, passou também a ser chamado conector VGA. Então, dando aí um terceiro significado para o termo VGA. Né? Então, vocês sabem disso, tem placa de vídeo, até pouco tempo atrás, as placas de vídeo vinham com esse conector chamado VGA, que passou a ser utilizado também para outras resoluções acima da 640x480. Então, os padrões de vídeo foram evoluindo, as resoluções, a quantidade de cores foram aumentando ao longo dos anos, desde 1987 em diante, mas o conector de vídeo analógico que foi mais utilizado foi esse mesmo conector que foi originalmente introduzido lá no IBM PS2 de 1987, que o pessoal apelidou de conector VGA. Tá? Então essa é a história do VGA. VGA pode significar então um padrão de vídeo original lançado lá com o IBM PS2 em 1987, pode significar resolução 640x480, ou pode significar então um conector de vídeo de 15 pinos. E que placa de vídeo tem a ver com isso? Pois é, entendeu? Porque, como eu falei, o A originalmente era array, não era adapter, né? O VGA não é uma sigla que significa placa de vídeo, ou um tipo de placa de vídeo, ou um modelo de placa de vídeo, até porque, como eu falei para vocês, quando a IBM lançou esse padrão de vídeo, ele não vinha numa placa, ele vinha direto na placa-mãe do computador IBM PS2. Mas
muita gente chama placa de vídeo de VGA por algum motivo, né? Muito provavelmente por dois motivos, né? A confusão aí acho que vem de dois motivos. Primeiro, por causa do conector VGA, confundir o conector com a placa, né? Ah, o conector é VGA, então o nome dessa placa é VGA também, né? Mas não, né? Porque a placa de vídeo, ainda mais pouco tempo depois, já no final da década de 80, começo da década de 90, já estavam utilizando resoluções acima da 640 por 480, como 800 por 600, 1024 768. Então, a resolução que você podia obter naquele conector também já não era mais VGA, eram resoluções acima da VGA, né? Inicialmente chamadas de Super VGA. Então o pessoal viu o conector VGA ali e chamava, ah não, isso aqui é VGA, 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 chama logo a placa de vídeo chama tudo de VGA, né? E o segundo equívoco é achar que de repente esse A de VGA é adapter, como era no caso do MDA, do CGA e do EGA, que eram realmente, o A era adapter porque eram vendidos como uma forma de placa de vídeo, mas o VGA inicialmente não era vendido na forma de placa de vídeo, era um padrão de vídeo. Então, é incorreto você chamar a placa de vídeo de VGA, até porque, né, o conector VGA já não é mais utilizado, é muito raro você ter o conector VGA, só em computadores mais antigos você vai encontrar esse conector, né? Os computadores mais novos, as placas de vídeo mais novas vão usar conector HDMI ou DisplayPort, né? Os conectores VGA já caíram em desuso, porque são conectores analógicos, né? E os monitores de vídeo hoje são todos digitais, né? A gente não utiliza mais monitores analógicos, seriam os monitores de tubo de imagem, né? Então a gente não tem necessidade de conexão analógica, né? Até porque a conexão analógica você tem perda de qualidade, né? Você tem muita interferência ali, sempre conexão digital é sempre melhor do que a conexão analógica em relação à qualidade de imagem, né? Então a conexão VGA já caiu em desuso, mas tem gente que ainda chama a placa de vídeo de VGA, né? Então é um equívoco, tá bom? Então foi isso por hoje, um grande abraço, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e aquela história, né? Se você gostou, dá like, se não está inscrito, se inscreve, e é isso, até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal do Clube do Hardware e confira os demais vídeos que a gente já publicou. Caso você tenha dúvidas de informática, pergunte lá no fórum do Clube do Hardware, em clubedohardware.com.br. Confira também meus livros e cursos sobre hardware, redes e eletrônica. O link está na descrição.